um grupo de filósofos que viveu na antiga Grécia, que são considerados os primeiros filósofos da história. São os filósofos pré-socráticos. E todo mundo aqui já deve ter entendido que a finalidade da filosofia pré-socrática é tentar entender a natureza, que nós chamamos de physis, é tentar entender a ordem interna da natureza, que nós chamamos de logos, e também tentar entender o que é arqué, ou seja, qual foi o elemento primordial que deu origem à natureza e que está presente e que ordena toda a natureza. Esse elemento primordial é um elemento divino, né? Um elemento permanente divino, que na nossa cultura judaico-cristã nós chamamos de Deus, né? E os pré-socráticos, eles estão dando outros nomes, porque eles estão tendo a atenção muito maior sobre os aspectos da natureza através da razão. Então, eles não querem muito utilizar os mitos. Também é uma sabedoria importantíssima, mas eles estão querendo ali criar um novo tipo de saber, que é a filosofia. Então, eles elegem como arqué o fogo, a água, a terra, o ar, e por aí vai, dependendo do pré-socrático. E aí nós já vimos um pré-socrático em 2 aulas, não é isso? Nós vimos o Heráclito de Éfeso. O Heráclito de Éfeso, ele prestou atenção na física e disse que estava interessado em entender o funcionamento da natureza material. E prestando atenção na natureza material, ele percebeu que existe uma ordem interna na natureza. E essa ordem interna pode ser explicada por 2 conceitos: o devir e a harmonia dos contrários. Ou seja, Heráclito, com a sua inteligência, percebeu que a natureza está sempre se transformando e ela se transforma e flui num jogo de contrários. E depois, por último, na outra aula, ele nos indicou qual seria arqué. Ele falou que arqué é o fogo. Ele falou que o fogo, né, é um símbolo assim primordial, é um símbolo necessário para nós entendermos por que as coisas mudam, né, e trafegam de um contrário ao outro. Então ele elegeu o fogo como arqué. Então ele trabalhou com a nossa imaginação pensando o seguinte: olha, imagine que a realidade seja um plano que sempre está em transformação de um polo a outro e tenha um fogo divino aquecendo isso tudo. Esse fogo divino que aquece isso tudo é o que mantém a realidade existindo. Isso nós vimos com Heráclito. Hoje nós vamos ver um outro filósofo, hoje e na semana que vem. Esse outro filósofo é o filósofo Parmênides. Parmênides, tá? P-A-R-M-E-N-I-D-E-S, tá? Parmênides, tá? Eu vou postar para vocês, fiquem tranquilos, tá? Uma folhinha explicativa sobre esses 2 filósofos e as aulas, para vocês fazerem um teste, tá joia? As aulas postadas também gravadas, então vocês fiquem tranquilos. Sobre o teste, antes da gente começar a aula, eu estou pensando em fazer o teste semana que vem. Eu vou postar o teste na sexta-feira e vou dar o prazo para vocês me devolverem na segunda-feira, tá joia? Então, vocês vão ter alguns dias para resolver o nosso teste. Por que eu estou fazendo assim? Eu estou fazendo dessa forma porque já tem vários testes marcados e eu quero evitar de marcar teste no mesmo dia de outros. Tá joia? Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Ok? A matéria do nosso teste será apenas pré-socráticos, tudo aquilo que conseguirmos trabalhar. Tá joia? Então, basicamente vai cair introdução aos pré-socráticos e Heráclito, né? Parmênides não deve cair porque não vai dar tempo, né? A gente tem que trabalhar nessa aula e na próxima aula, então seria injusto cobrar no teste. No nosso teste vai cair apenas pré-socráticos e Heráclito, tá joia? Então vamos lá, galera. Esse filósofo que nós vamos estudar hoje, o Parmênides, vale um aviso antes de nós estudarmos. O Parmênides é o primeiro filósofo da história, presta atenção, é o primeiro filósofo da história a prestar atenção na natureza, mas ele vai prestar atenção num outro prisma da realidade da natureza. Ele vai prestar atenção na natureza por um outro ângulo completamente diferente do Heráclito. Se o Heráclito observou a natureza material, ou seja, essa natureza que nós conseguimos observar, e captou coisas maravilhosas sobre a natureza usando a inteligência, o Parmênides não vai prestar atenção nos aspectos materiais da natureza. O Parmênides vai prestar atenção nos aspectos imateriais da natureza. Ou seja, segundo Parmênides, existe uma outra realidade que está sustentando essa natureza material. Então, olha só que doideira que ele está nos dizendo, hein? Tudo isso que nós vimos na realidade, né? Os planetas, os astros, a árvore, o cachorro, os outros seres humanos, tudo isso que a gente vê na realidade é uma realidade material.
Esse filósofo que nós vamos estudar hoje, o Parmênides, ele está dizendo o seguinte, olha, essa realidade material que nós observamos, ela é apenas um reflexo de uma realidade ainda maior, de uma realidade ainda mais presente, que é uma realidade imaterial, que nós não conseguimos enxergar com os olhos, mas que conseguimos captar com a nossa razão, com a nossa inteligência. Então, o Parmênides ele vai partir da seguinte premissa. Essa realidade material, ela é meramente ilusória. Ela tem realidade? Tem, mas ela é menos real do que a estrutura imaterial que a sustenta. Então, para todas as coisas que existem no mundo material, vai existir uma estrutura imaterial por baixo sustentando aquilo tudo. Olha que ideia aparentemente louca. Só que vocês vão perceber na aula de hoje e na próxima aula que essa ideia não é louca. É que, na verdade, esse tal de Parmênides, esse grande filósofo Parmênides, ele está observando uma coisa que até então os filósofos não tinham observado, cara. E é aqui que a filosofia vai dar um salto de qualidade. Né? Vocês vão perceber que o Parmênides ele vai ser providencial para influenciar, inclusive, os filósofos socráticos, que vão vir depois dos pré-socráticos, que nós vamos estudar bimestre que vem. Então, perceba, cara, Parmênides é o filósofo mais importante que vamos estudar esse bimestre, mais importante até que o Heráclito, porque é ele que vai fazer a ponte com os outros filósofos que vamos estudar bimestre que vem, que aí já é outro papo, aí a filosofia já vai estar em outra qualidade, tá? O Vitor Mendes pergunta se essa realidade seria o mundo das ideias. Olha, quem criou o nome mundo das ideias foi Platão, que é um filósofo socrático, que vamos estudar só bimestre que vem. Mas, Vitor, posso te adiantar, é mais ou menos isso sim. Então ele interferiu? Oi? O Parmênides ele já está tateando uma ideia que vai ganhar sua forma final com Platão. O Parmênides já está observando um negócio que os socráticos vão observar com mais qualidade ainda. Entendeu, Vitor? Entendeu isso aí? Então é isso aí, mas a sua relação tem razão. Os outros alunos eu peço para manter a paciência. Ah, professor, não sei o que é o mundo das ideias. Não precisa saber agora. Vou trabalhar o mundo das ideias só com Platão. Quero que vocês prestem atenção na aula aqui. Prestem bastante atenção, tá? Então, esse Parmênides foi muito importante, cara. Ele é o maior filósofo entre os pré-socráticos. Foi ele que deu a forma final à filosofia dos pré-socráticos. Então, entender a aula de hoje é vital. Cara, o aluno que não entender a aula de hoje está perdido. Ele não vai entender nenhuma matéria até o final do terceiro ano do ensino médio. A matéria de hoje é importantíssima, cara. É importantíssima. Então, por favor, prestem muita atenção. Muita atenção. Para a gente estudar Parmênides, a gente vai fazer igual nós fizemos com o Heráclito, cara. A gente vai pegar uma frase só dele, e vamos tentar ir descascando essa frase, entendendo essa frase até chegar ao núcleo. Lembra a história da cebola? Fizemos isso com aquela frase do Heráclito, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, e nós vimos que a filosofia de Heráclito inteira estava nessa frase. Com o Parmênides a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar uma frase de Parmênides, a gente vai descascando ela, e a filosofia inteira de Parmênides vai aparecer para a gente. Só com essa frase. E a frase de Parmênides ainda é mais curta. É mais curta. Então, vou falar a frase agora. Prestem atenção na frase. Já vou avisando o seguinte. A primeira sensação que vocês vão ter ao ouvir a frase é que a frase é idiota. Sério. Só que, olha, não confiem nessa sensação. Não confiem. Lembrem-se que quem escreveu essa frase foi um filósofo. Então, possivelmente, ele é mais inteligente do que nós todos. Então, por favor, prestem atenção. Olha a frase. Abre aspas. O ser é, ponto. O não ser não é, ponto. Na verdade, são 2 frases do texto dele. Ó. O ser é, o não ser não é. Olha que doideira, cara. Doideira. É por isso que, para o senso comum, filosofia é coisa de maluco. Porque o senso comum não compreende em que contexto estão escritas essas frases. Olha que doideira. A filosofia de Parmênides inteira está nessa frase. E essa frase é genial. Genial. Apesar de parecer maluca, doida, boba, idiota, ela não é. Ela não é. Vou repetir, ó. O ser é, o não ser não é. Vamos então descascar essa cebola aí. Vamos tentar entender. É e não é o quê, professor? Boa. Boa. Parece que está faltando alguma coisa, né?
Ó, o ser é o quê? O não ser não é o quê? Calma que a gente vai chegar lá. A frase é só isso mesmo, o texto é só isso mesmo. Olha só, vamos descascar essa cebola aí. Primeira impressão que nós temos é que falta alguma coisa, que foi a impressão que o nosso amigo teve agora. Por quê? Porque o verbo é na língua portuguesa, é sempre um verbo que vai ligar um sujeito a um predicado. Ó, por exemplo, ó, a casa é linda. Se eu pego e falo assim, ó, a casa é, falo assim, porra, tá, continua falando. A casa é o quê? Igual o nosso amigo fez agora. Então, na língua portuguesa, o verbo é, né, que tem a ver com o verbo ser, ele está sempre ligando um sujeito ao predicado. Só que olha que interessante. O verbo é simboliza o verbo ser. Só que, olha que coisa impressionante. Quando você traz isso para a filosofia, você não precisa considerar esse é como um verbo de ligação do sujeito ao predicado. Esse é aí tem um outro sentido. Então, a primeira impressão que nós temos é uma impressão falha, que parece que está faltando alguma coisa. Uma outra impressão também que geralmente nós temos é que a frase de algum modo é idiota. Você pensa assim, pô, se o ser é, o não ser não é, óbvio. Se o ser é, o não ser não é. E por que a gente acha essa segunda interpretação necessária também, mas ao mesmo tempo idiota e boba? Por um motivo simples. O nosso raciocínio trabalha com a lógica. Então, eu achei redundante. Parece redundante também, boa. Por quê? Porque olha só, se uma coisa é, então a não coisa não é. Porra, é redundante. É óbvio. Você tem razão. Só que olha só, cara, olha só. Essa frase esconde uma profundidade que a gente não tem ideia. Não tem ideia, né? Alice, calma. É por aí mesmo, mas calma, calma. Então olha só que doideira, cara. O ser é, o não ser não é. É verdade o que vocês falaram. Parece redundante, parece que está faltando alguma coisa. A frase é esquisita. Só que eu repito, se meditarmos sobre essa frase, a gente vai descobrir uma profundidade enorme sobre ela. Profundidade essa que a Alice já está tentando tatear. Mas vamos interpretá-la lentamente, tá? Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Ô, professor. Diga. Tem um pouco a ver com os contrários do... Que o ser é e o ser não é. Então, para o ser ser, o não ser não pode ser. O não ser não pode ser. É mais ou menos isso. Só que olha só, o Parmênides está olhando além do Heráclito. Calma, calma, mantenham calma. Olha só, primeira coisa, cara, tentar entender esse é aí. Esse é muito esquisito. Essa palavrinha com uma letra só é muito esquisito. Então já vou dar logo uma chave explicativa para vocês. Presta atenção. Esse é aí, na filosofia, simboliza existência. Existência. Então, olha só. Se formos traduzir o que o Parmênides escreveu com essa nova chave explicativa do é como existência, porque olha só, o é tem a ver com o verbo ser. Aquilo que é, aquilo que pode ser, é aquilo que pode existir. Percebe? Isso aí, Vitor. Então, ó, traduzindo a frase de Parmênides começa a ganhar uma primeira luz, ó. Que o Vitor Mendes já adiantou, ó. Se fôssemos traduzir o ser é, o não ser não é, nós diríamos, ó, o ser existe, o não ser não existe. Professor, o que é o não ser? Vou chegar lá, calma, calma, companheiros. O ser existe e o não ser não existe. Perceba o seguinte, a frase pelo menos resolveu o primeiro problema. Que primeiro problema que era? O primeiro problema é que parecia que estava faltando alguma coisa na frase, já não está mais. O ser existe, beleza. O não ser não existe, beleza também. Só que o segundo problema nós não resolvemos. A frase continua meio redundante, ó. O texto continua meio óbvio. Porra, se o ser existe, o não ser é óbvio que não existe. Então parece meio redundante, parece meio óbvio. Então o segundo problema nós não resolvemos. O segundo problema nós vamos resolver tentando entender o que significa a palavra ser. É aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Só dá para entender a filosofia de Parmênides se você compreender o que ele está querendo dizer com essa palavrinha ser. E aí eu já vou dar um aviso para vocês. Ó. Preste atenção. Ó, Vitor, o homem existe ou não, o homem não existe, pouco importa. Porque o homem é só um tipo de ser. Calma, calma. Olha só. Prestem atenção nisso daqui.
Preste atenção nisso daqui. Olha o aviso que eu vou dar. Vou explicar agora o que é ser. Se vocês prestarem e entenderem a aula de hoje, a inteligência de vocês vai ampliar o alcance. Vocês vão ficar mais inteligentes hoje mesmo. Eu não estou zoando. Isso funcionou comigo, funciona com um monte de gente que estuda isso. Hoje vocês vão aprender um negócio muito novo para vocês. No começo, vocês vão ficar assim. Eu falei, pô, sei lá, professor, não estou entendendo direito. Mas quando cair a ficha, vocês falam, caraca, agora estou entendendo o mundo bem melhor. Estou entendendo a realidade bem melhor. Então, abram a inteligência de vocês, deixem a inteligência limpa e escutem o que eu vou falar. Isso aqui é muito importante. Eu vou tentar explicar o mais devagar possível. Mantenham a calma, que o bicho vai pegar mesmo, tá? Prestem atenção. Calma, Alice, calma. Vamos lá, olha só. O que é um ser? O que é um ser? Primeira coisa. O Parmênides não está chamando de ser as coisas materiais que estão ao nosso redor. Olha, eu sei que eu sou um ser humano, o Parmênides sabe disso também. Mas esse ser que ele está usando aí é uma outra coisa. O que é esse ser? Esse ser, ele existe na realidade imaterial da natureza. O que eu quero dizer com isso? O que é um ser? O ser é o conjunto de características imateriais que identificam as coisas e que nós só podemos captar com a nossa inteligência. Nossa, professor, não entendi nada. Eu vou explicar com exemplos, tá? Prestem atenção nesse exemplo. Olha só dá para explicar com exemplo. Vocês vão entender, fiquem tranquilos. Suponha que você seja um alienígena, cara. Só que você tem uma inteligência humana. Imagine alguém que mora em outro planeta, mas que tem a capacidade de inteligência igualzinha do ser humano. A capacidade de perceber e entender as coisas, tá? Raciocinem comigo. Aí vamos supor que esse alienígena tenha vindo para o planeta Terra. Ele nunca viu as coisas do planeta Terra. No mundo dele é tudo diferente. Ele está vendo pela primeira vez as coisas no planeta Terra. E vamos supor que a primeira coisa que ele vê é um gato preto pequeno. Tá prestando atenção aí, hein? A primeira coisa que ele vê é um gato preto pequeno, tá? Olha só que interessante. A visão do alienígena vai observar o gato e vai captar o tamanho dele, vai captar a cor do pelo dele, vai captar até o contorno, o formato dele, os bigodes, o estilo do olho, o jeito do gato agir, o miado do gato, vai captar isso tudo, os sentidos dele. Só que olha só que interessante. Segundo Parmênides, a inteligência humana não é capaz de captar apenas a aparência do gato. Segundo Parmênides, a nossa inteligência é capaz de captar o ser do gato. E o que é o ser do gato? O ser do gato é uma estrutura imaterial e imutável, permanente, que nos explica o que é o gato. Seria a alma do gato? Eu não quero usar... que existe do gato. Olha só, eu não quero usar a palavra alma. Por quê? Porque existem coisas que não têm alma e mesmo assim tem essa estrutura permanente imaterial. Entendeu a jogada? Então olha só, presta atenção. A nossa inteligência capta a identidade do gato, que nem sempre tem a ver com as características da aparência material dele. A gente capta uma espécie de estrutura permanente e imutável que nos explica o que é o gato. Por que eu estou dizendo isso? Vai prestando atenção. Voltemos ao exemplo. Suponha que passe 10 minutos e esse alienígena avista uma outra coisa. Ele avista um gato branco grande. Primeiro ele viu um gato preto pequeno, agora ele avistou um gato branco grande, gordo, muito diferente do primeiro gato. Olha só que interessante. Se ele for ser levado apenas pelas características materiais da aparência, ele vai concluir que são dois bichos completamente diferentes. Fala assim, cara, isso aqui é uma coisa, que eu li é outra coisa. Só que olha só, pelo fato dele ter uma inteligência humana, ele vai captar o ser do gato. E por mais que aparentemente, materialmente, esses dois bichos sejam muito diferentes, ele vai concluir, cara, são dois gatos. São dois gatos.
Sabe por que que eu sei que são dois gatos? Porque esses dois bichos completamente diferentes, eles pertencem a uma mesma estrutura permanente e imutável e imaterial. Essa estrutura permanente, imutável e imaterial nós chamamos de ser gato. Ele captou o ser gato e viu que os dois bichos pertencem ao mesmo ser. Vocês estão entendendo? Olha que interessante. O que define que os dois bichos sejam gatos não é a aparência física. É algo imaterial e imutável que nos explica o que é um gato. Porque olha só, se fosse a característica física, caramba, o tamanho não é. Um é pequeno, outro é grande. A cor do pelo não é. Um é branco, outro é preto. Percebe? Ah, professor, mas é o jeito que ele age. Cara, olha só. O gato poderia estar ficando parado ali. Está parado, deitado. Mesmo assim, o cara identificaria como gato. Então, não são as características da aparência. É algo que a nossa inteligência capta, que é imaterial, invisível aos olhos, mas a gente consegue captar, que identifica aqueles dois bichos tão diferentes como gatos. A Emily diz, professor, então as características... Não, professor, as características principais são as mesmas. Cara, olha, sim, mas característica principal que você está chamando aí é justamente o ser. Porque você pode falar, todo gato tem bigode. Ó, não serve. Se eu cortar o bigode do gato, deixou de ser gato? Não, continua sendo gato. E outra, eu tenho bigode, eu sou gato? Não. Você entende o que eu estou dizendo, Emily? Tipo o formato do corpo. Cara, mais ou menos. Já viu um gato nascendo, velho? Já viu um gato recém-nascido? Tem nada a ver com o formato de corpo de gato. Você olha aqui e fala assim, nossa senhora, o que é isso? Diga. Então seria com um sexto sentido do humano. Mais ou menos isso. A nossa inteligência capta a estrutura permanente, imaterial e imóvel das coisas. E é justamente por isso que nós podemos identificar as coisas. Porque se não fosse por isso, nós seríamos como os animais, que não conseguem identificar as coisas. Os animais captam apenas a característica material. Ó, um cachorro pode identificar um gato? Pode. Mas ele não sabe explicar o que é o gato. Ele não tem consciência do que é um gato. Nós temos. Porque o cachorro não capta o ser gato. Não capta a essência. Não capta a identidade. Professor. Diga. Por exemplo, um gato que ele tem um ser gato, ele consegue identificar outro gato? Ou Não. é tipo que nem um cachorro? Ele identifica outro gato, mas ele não tem consciência do que é um gato. Ó, um gato nunca pode criar uma cultura, um saber, um conhecimento explicando para nós o que é o gato. O único ser que pode fazer isso é um homem. Por quê? Porque os outros animais não captam o ser das coisas. Não captam o ser das coisas. Um cachorro vê uma porta, o máximo que o cachorro vai fazer numa porta é mijar nela. Nós olhamos para uma porta e falamos, opa, é uma porta. Nós identificamos, nós concluímos, nós conceituamos, nós captamos o que é uma porta. Nós temos consciência do que é aquilo. Porque nós captamos o ser da porta. Perceba que não são os aspectos físicos materiais. Porque tem porta verde, tem porta amarela, tem porta de madeira, tem porta de ferro, tem porta retangular, tem porta circular. Não é a parte material. A gente sabe que é porta porque a gente capta alguma coisa. A gente capta alguma coisa. E essa coisa é o ser. Olha que doideira. Então, olha só. O Heráclito diz que tudo muda. O Heráclito tem razão. Mas o Heráclito está prestando atenção no mundo material. No mundo material, ó, tudo muda. Agora, o Parmênides está prestando atenção no prisma imaterial da realidade. No prisma imaterial, nada muda. Tudo permanece o mesmo. Gato sempre será gato. Os gatos materiais podem morrer. Só que a identidade, o ser gato, continua existindo. Nunca muda. Vocês estão entendendo? Olha só que doideira. Ainda bem que existe o ser por trás das coisas. Porque se não existisse o ser imutável por trás das coisas, e fosse só o mundo material transformando o tempo todo, nós nunca conseguiríamos ter conhecimento de nada. Porque cada hora uma coisa seria outra.
Diga. Mas para um ser imaginar um outro ser, ele pode imaginar de uma maneira, mas para outro ser, ele imagina de outra forma? Não, nunca. O ser é imutável. O ser que está por trás das coisas é imutável. Ó, o ser porta nunca muda. Qualquer ser inteligente vai olhar para a porta e vai identificar como porta. Entendo. Entendeu a questão? Porque esse ser é imutável, ele não muda. E é essa estrutura imaterial que não muda que explica as coisas. Mas da onde surge esse conceito? Boa sua pergunta. Boa sua pergunta. É da nossa convivência em sociedade? Não pode ser da convivência. Porque se fosse da convivência, cada cultura entenderia a mesma coisa de forma diferente. Não é assim. As coisas que variam de cultura para cultura são aspectos acidentais. Mas, por exemplo, qualquer cultura sabe o que é um ser humano. Uhum. Qualquer cultura sabe o que é o Sol. Qualquer cultura sabe o que é a Lua. Uma cultura indígena pode não saber que o Sol é um astro. Pode dar uma definição científica. Pouco importa. Ele olha para o Sol e capta o ser Sol. Ele entende o que é o Sol. Eu não estou aqui querendo saber qual é a explicação mais correta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Todo ser humano capta o ser das coisas. Tá, mas como? Por que a gente faz isso? Boa, então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, cara. Olha que coisa impressionante isso daqui, cara. Olha que coisa impressionante. Tudo que existe no mundo material é reflexo do ser. Então, antes de uma coisa material aparecer, essa coisa material já existia como ser. Então, o ser imaterial vem antes das coisas materiais. Vai prestando atenção aí. Então, qualquer coisa que existe no mundo material, antes de existir no mundo material, só foi possível existir porque já existia o seu ser. É por isso que o Parmênides está dizendo, ó, o ser é... Já existia essa ideia. Podemos chamar de ideia. Mas olha só. Tem que existir esse ser permanente e imaterial antes das coisas materiais. Porque o ser existe. O não ser não existe. O que é o não ser? O não ser é aquilo que não existe como ser, que não tem nenhuma possibilidade de existir. Mas quando alguém reconhece esse ser pela primeira vez, conhece e armazena essa informação, ela vê primeiro a ideia do ser ou... Excelente sua pergunta. Excelente sua pergunta. O Parmênides vai dizer o seguinte, olha. Quando um ser humano olha pela primeira vez um objeto material, ele capta o ser desse objeto material. Ele vê primeiro a parte material, é verdade. Mas aí a sua inteligência, com algum esforço, vai lá e capta o ser daquilo. Quando capta o ser daquilo, que é o que está por trás, que é o que veio antes, aí ele capta a verdade sobre aquilo. A verdade sobre qualquer coisa material não está no aspecto da aparência. Está no ser. Professor, Que veio antes. E é permanente. Pode falar. você enxerga um cara na rua sendo de cadeira de rodas sendo empurrado por um outro cara. Esse cara não tem braço nem perna e ao lado dele tem um aparelho de respiração. Você olha para aquilo e você sabe que aquilo é um ser humano. Mas você não sabe por que aquilo é um ser humano. Isso. Aí você vai falar, aquilo é um ser humano. Eu sei que aquilo é um ser humano porque, o que conceitua ser humano? O ser humano pensa. Beleza, mas você nunca conversou com aquele cara. Você não sabe se ele pensa. Vamos lá. Mas você sabe que ele é um ser humano. Excelente. Por quê? Porque você captou o ser dele. É isso aí. É exatamente isso aí. Agora, olha que interessante. Sua fala é muito boa, mas olha que interessante. O Aristóteles, que é um grande filósofo socrático que nós vamos estudar, talvez o maior da história, um dos maiores da história, ele se arriscou a definir o ser humano. Ele falou o seguinte, o ser humano é um animal racional. Por que o Aristóteles é um filósofo foda? Ele é um filósofo foda porque ele captou o ser do humano e traduziu isso em palavras de um modo, cara, que não tem como ser superada essa definição. Tudo que o ser humano puder fazer vai estar limitado a ser um animal racional. Então, aproveitando a sua excelente colocação, qual é o papel do filósofo? O papel do filósofo é captar o ser das coisas e verbalizar esse ser das coisas que ele captou da melhor forma possível.
É isso que é um filósofo. É isso que é um filósofo. Olha que interessante. Eu nunca conversei com aquele ser humano de cadeira de roda, sem braço e sem perna. Mas eu capto algo dele que eu sei absolutamente que ele é racional. Eu sei. Simplesmente sei. A minha inteligência capta um ser daquilo ali. Então o ser humano tem um poder quase que mágico, cara, de perceber o ser das coisas. E esse ser é sempre permanente. Percebe a questão? Então olha só. Olha só. Se vocês usarem a inteligência de vocês e começarem a observar as coisas ao seu redor e não ficarem limitados à aparência, a razão de vocês vai ficar captando sempre o ser das coisas. Vocês vão compreender as coisas muito melhor. Por que hoje em dia muita gente fala merda, fala besteira? Quando você opina falando besteira, na verdade você está falando sobre os aspectos da aparência daquilo e não do ser daquilo. Cara, a galera quer dar opinião de política. Qual é o ser da política? O que é política, meu filho? Ah, não sei. Então, porra, não dá para opinar. Ah, para mim o certo, a melhor conduta do homem é essa. Beleza. O que é um ser humano? O que é conduta? Qual é o ser dessas coisas? Ah, não sei. Então, cara, não dá. Então, o que o Parmênides está nos ensinando é usar a inteligência para captar o ser das coisas. Percebe? Ô, professor, isso contribui para a gente ter sentimentos sobre alguma coisa, como raiva, medo, nojo? Não, na verdade, não. Na verdade, os sentimentos sobre alguma coisa, né, que os filósofos chamam de paixões sobre as coisas, paixão negativa ou positiva, são, na verdade, anseios ou tendências que nós temos apenas pelo aspecto da aparência. Quando você capta o ser das coisas, você pode ter nojo, pode ter raiva, pode ter alegria, pode ter compaixão, pode ter isso tudo. Mas aí, esses sentimentos sobem de nível. Aí você está tendo raiva de forma justa, você está tendo amor de forma justa, percebe? Por exemplo, se eu não sei qual é o ser do humano, eu não estou pronto para amar alguém. Porque eu sempre vou gostar de alguém pelos aspectos físicos da aparência. Que bosta. Isso não é amor. Você entende? Ah, eu sinto raiva por qualquer coisinha. Ah, filho, então você só está percebendo os aspectos da aparência do que está acontecendo. Você não tem que sentir raiva por qualquer coisinha. Você tem que sentir raiva apenas por aquilo que merece sua raiva. E aquilo que merece sua raiva, você tem que captar o ser daquilo para ver se realmente merece sua raiva. Entendeu? Aí você vai se tornar alguém mais justo. Professor, vamos- pode acontecer. Ah, perdão. Vai, pode falar um aí. Vamos supor que, igual você deu alienígena, tem como eu perceber o aspecto dele antes do físico? Porque, tipo assim, ele nunca viu um leão, mas ele vê que aquele bicho é bonito, só que ao mesmo tempo ele passa um sentimento de confiança. Você sente oprimido pela presença daquele ser. Por que isso acontece? Porque a inteligência capta isso tudo do leão, quase que instantaneamente. Você realiza um esforço mental apenas, e você vai e capta o ser dele. Entende? É um animal imponente, é um animal que traz luz, é um animal que é perigoso, mas é um animal que atrai, que é belo. Isso tudo vem no pacote. Você capta a estrutura permanente do que é leão. Pode acontecer da gente errar. Muito. Quando é que um ser humano erra? O ser humano erra quando ele está cheio de sujeira na inteligência. E o que é essa sujeira da inteligência? É ideologia, é opinião, é julgamento. Tem pressa para julgar as coisas, filho? Ó, quer dizer que sua inteligência não está funcionando. Quem julga muito rápido, cara, quem está julgando muito rápido está julgando a aparência material das coisas. Está falando merda. Por isso que eu falo com os alunos, pelo amor de Deus, tenham economia de opinião. Opinem menos, cara. Prestem mais atenção e opinem menos. Julguem menos. Daqui a pouco, você vai se sentir em um lugar melhor do que você está hoje, aí você vai estar preparado para poder opinar. Entendeu? Professor, quando que a gente vai saber se a gente pode ou não opinar?
tem o mesmo valor do esforço que você comprimiu para obtê-la. O que eu quero dizer com isso? Você só sabe se sua opinião vale a pena ou não pelo esforço que você desprendeu para obter essa opinião. Se você não teve esforço nenhum, quer dizer que sua opinião é de bosta. Não opine. Independente do local de fala? Sim. A opinião está diretamente ligada ao esforço que você teve para construí-la. Ah, eu quero opinar sobre política. Para mim, todo político é corrupto. Vem cá, cara. De onde você tirou isso? Teve esforço? Não, uma opinião. Ah, cara. Não, mas se Você você pode não até tem estar esforço, certo. Você pode até estar certo, mas olha, vale de nada. Isso é se você não julgamento tem rápido. esforço, você logo não tem local de fala. Como é que é? Desculpa. Se você não tem esforço em desenvolver aquilo, você logo não tem local de fala. Eu só não quero usar o termo local de fala, porque é um termo também bem poluído, né? Mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Entendeu? O esforço para você dar opinião sobre alguma coisa é o esforço que você tem que ter para usar a inteligência e captar o ser das coisas. Cara, você quer opinar sobre assunto complexo, velho? Vem cá, você captou o ser de tudo, todos os assuntos que envolvem aquilo ali? Não, então, cara, sua opinião vale de nada. Os latinos, na Idade Média, chamavam esse tipo de opinião de flatus vocis, que em latim significa voz como peido. Olha que doideira. Qual que é a frase de Parmênides? O ser é, o não ser não é. O que existe é o ser por trás das coisas. O não ser é aquilo que não existe, que é impensável, que não dá para, que não existe. Cara, tudo que existe no mundo. Uma cor nova? Mas olha só. Não existe cor nova. Ó, não existe nada novo no mundo. Então, é isso que eu tô falando. É uma coisa que não dá pra se pensar. Isso. Tudo que existe no mundo só existe porque foi antes possível. Que antes já existia como ser. Mas é possível alguma coisa vir a existir, mesmo sendo impensável? Impossível. Só vem existir aquilo que é possível. Não, eu tô falando uma coisa que é impossível se pensar. Ela surgir, tipo, uma coisa que a gente não consegue pensar e que ela vai surgir de uma forma natural. Não, impossível. Porque quando surgir essa coisa de forma natural, você vai olhar para ela vai ser possível pensar. Você vai olhar para ela e vai captar o ser dela. Então ela falou, se ela está aqui na minha frente, quer dizer que era possível existir. Faz sentido. É até meio óbvio, né? Porque o impossível não pode se tornar possível. Exatamente. Olha só, esse celular nem sempre existiu, mas ele veio à existência material porque o ser dele já existia. É verdade. Entendeu? Professor, mas Diga. agora eu tô imaginando aqui um contexto, alguém que tem a fantasia. Vocês vão falar de fantasia? A pessoa não consegue imaginar. Então, ela, mesmo assim, ela tem uma ideia? Muito boa sua pergunta. Toda e qualquer ideia absurda que nós temos, uma fantasia, por exemplo, um produto da nossa imaginação translocada, toda e qualquer ideia absurda que nós temos é sempre uma colagem de seres existentes. Vou te dar um exemplo, tá? Estou pensando agora num leão alado que cospe fogo pelas ventas. Esse ser não existe. Mas olha, eu fiz uma colagem de vários seres existentes. Asa, leão, fogo, venta. Entendeu? Como é que faz se você não consegue imaginar isso? Não, aí é o papel da literatura. A literatura cria essas coisas, né? Cria entre aspas, tá? Porque ela não está criando nada, ela está juntando coisas que já existem. Que nem Lovecraft, ele descreve um monstro que é inimaginável, que quando o ser humano vê, ele entra em loucura. Pode ser. Mas perceba que isso daí que você acabou de falar é ilógico. Porque se ele vê, ele existe. Pô. Não é inimaginável. É inimaginável porque está para além da nossa imaginação, mas ele já existe. Então, ele tem um ser. Entendeu? Professor, Diga. não sei se faz sentido o que eu vou falar, se é Sem contraditório, problema, mas manda ver. pode ter algum ser, não ser, não sei se dá pra explicar, mas é que, tipo assim, pra gente não é visível, a gente não consegue ver,
Mas Tem, ele, de algum jeito, ele existe. tem um monte. Um monte. Ó, a alegria existe. Você já viu a alegria andando por aí? Não. Existe. A alegria tem um ser, ó. Todo mundo sabe o que é alegria. Deus, sei lá. Vai, fala. Tipo assim, uma tecnologia que só vai existir daqui a uns 150 anos, por Sem exemplo. problema. O ser dela já existe hoje. Já existe hoje. O ser A é imutável. A É isso aí. tecnologia, ela também acontece o negócio da imaginação. Ela é... O que é o celular? O celular, ele é só um computador versão menor. Já existia o computador. O que é computador? O computador realiza funções de calculadora que já existe, o próprio ser humano consegue fazer, e assim vai. Mas olha só. Tudo já existia. Isso. A tecnologia Toda meio que só tecnologia nova é uma acelerou, variação só que é o otimizou. que tem. Olha só. Uma máquina inteiramente nova que não já tem que existir antes. Entendeu? Todos os seres já existem. É a mesma Não coisa é, de falar mas- que tudo já existe? Isso. Tudo Todos já os existe. seres já existem. Todos. Mas a origem de tudo, se tudo já existe. Aí é que tá. Quem é que tá tendo essas ideias de seres? E aí? Quem é? Uma coisa já é certa, vocês já estão percebendo. Se todos os seres já existem, e realmente dá para você comprovar usando o pensamento, então tem que ter um criador de todos os seres, cara. Alguém tá por trás de Seria tudo Deus. isso. Mas Vai ter que ser uma inteligência. E digo mais, E necessariamente tem que ser divino? vai ter que ser, ué. Por que vai ter que ser? Primeiro que não vai poder ser mais de um. Porque se fosse mais de um criando os seres, cada um criaria um ser de uma maneira, mas não é assim. Quando você olha para a xícara, cara, a xícara tem um ser só. Se Que é um fosse criado recipiente, por. uma alça. Então vai ter que ser um ser único e inteligente. Uma perspectiva. Se fosse criado por dois seres, aí algo que é igual ao outro teria um ser diferente. Isso. Não é assim. Seria E é uma perspectiva diferente. E é Isso estranho aí. pensar que, se você pensar, o ser que criou tudo não foi criado, ele só existe. Isso. Ele vai ter que ser eterno. O que é algo eterno? É algo que não nasceu e nem vai morrer, que sempre existiu. Que não tem tudo sempre começo, nem meio, nem fim. Isso. O ser Ele desse. tá além do tempo. Isso. O É isso ser aí Ou mesmo. será- dele ou existe, será mas ele temporal? não existe. É isso aí mesmo. Só que quem vai mexer melhor nessas questões é o Aristóteles. Ele vai comprovar racionalmente a existência desse negócio aí que a gente está chamando de Deus. Ó, isso sem religião, tá? Os caras não estão apelando à religião, não, só raciocínio. Nem existe. Isso que é o arqué? Isso que é arqué. Arqué de Parmênides é o ser maior, o ser único, que criou todos os seres de todas as coisas. Você já matou a charada. Que vai ser tema da próxima aula. Entendeu essa parada aí? Entendi. Mas é isso, galera. Então, até semana que vem, que outra turma já está Até semana entrando. que vem, professor. Valeu, galera. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado pela paciência. Até mais. Obrigado, Valeu, professor. Abraço.